Queridos pastores, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja superabundante sobre a sua vida, sobre a sua casa. Pastor Jorge, que privilégio poder compartilhar aqui nessa manhã essa palavra. Eu creio que nós já poderíamos até retornar para os nossos lares, já fomos muito abençoados, com a palavra que o pastor Charles trouxe. Então eu quero trazer neste instante uma reflexão para você, para mim. Eu creio que esse tema que nós vamos falar neste instante sobre paternidade e vocação é um tema que vários de nós lidamos com isso dentro do nosso gabinete pastoral. Esse tema que ele aparece nos consultórios de psicologia, nas clínicas psiquiátricas. Esse tema ele é muito abrangente e quando eu estava orando para poder compartilhar, chamá-los para essa reflexão nessa manhã, então Deus trouxe a mim essa palavra, falarmos sobre paternidade. Paternidade é um processo em que o pai, ele faz do seu filho um discípulo. Eu acredito que hoje, muitos de nós ficamos um pouco apreensivos, quando chega determinada demanda à nossa igreja. Por exemplo, alguém chega, é homem, quer usar o banheiro de mulher, alguém é mulher, quer usar o banheiro de homem. Isso pode trazer algum choque para nós. E é para chocar mesmo. Mas imagine você que há 900 antes de Cristo, cerca de quase 3.000 anos, o homem mais sábio que pisou a face da terra, Salomão, ele deixou registrado para nós lá em Provérbios 30 e o verso de número 11, eu estou lendo na Almeida Corrigida e Fiel, que declara assim: há uma geração que amaldiçoa a seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há 900 anos antes de Cristo, a gente já podia ver, pastor Jorge, o projeto de Satanás de destruir a paternidade. É tão importante a figura paterna, e eu quero compartilhar, essa palavra. Deus tem me dado o privilégio, a oportunidade de atender alguns casos, eu sou psicólogo também, atender alguns casos, demandas que chegam, ou o pai ou a mãe, com problema com a criança, com problema com o filho, com problema com a filha. Em algumas situações, o que a gente percebe, talvez não é a criança que está precisando de um tratamento, são os próprios pais que estão precisando de um tratamento. Então, essa reflexão que eu convido você neste instante, que eu vou falar aqui, provavelmente todos nós já sabemos, porque eu não quero trazer informação para você, porque informação a gente pega no Google, aqui eu trouxe um roteiro, tem todas as referências bibliográficas aqui, mas não é informação, é um momento de reflexão, para a gente perceber realmente o que o Espírito Santo de Deus tem chamado a nossa atenção como igreja. Choca-nos ter ouvido o pastor Charles dizer, um filho virando e dizendo, olha, eu quero qualquer profissão do mundo, menos a sua, para um pastor. Nós temos vários exemplos, de filhos que seguiram, a carreira do pai dentro, de uma vocação, de uma chamada. Temos aqui um exemplo, temos vários aqui, mas podemos mencionar pastor Jorge, pastor Márcio Valadão, pastor Silas Malafaia, e tantos outros, que os filhos estão acompanhando também. Mas é a segunda parte que eu irei falar a respeito de vocação. Se ser pai é um processo de fazer dos filhos discípulos, e aqui eu quero pegar mais direto a figura paterna, nós os pais devemos ser o exemplo para os nossos filhos. Maus exemplos têm tudo enquanto é lado. E um detalhe importante, a criança, ela tem um período de maturação da sua mente, do seu cérebro. Todos nós, quando nascemos, já nascemos com todos os neurônios que nós teremos durante a vida inteira. Provavelmente vamos perder alguns. Alguém já perdeu neurônio aí? A gente perde alguns, A gente perde alguns neurônios, Algumas dificuldades que nos aparecem, Mas não são agregados novos neurônios.
E a criança até os 4 anos de idade, o cérebro que ela tem, ela já nasceu com aquele cérebro, mas ele ainda não está maduro, ele passa por um processo de maturação durante esse período. Então escute-me, a prioridade do diabo é fazer com que a figura paterna, ela seja desconstruída, para ele poder ter um campo muito fértil, para poder levar os nossos filhos à apostasia. Eu quero trazer alguns dados aqui importantes, são dados muito chocantes, mas se é um ponto de reflexão, eu penso que é importante compartilhar com vocês. Pelos menos 20, eu vou trazer dados primeiramente lá dos Estados Unidos, eles costumam ter algumas estatísticas mais apuradas do que as nossas, assim ó, 25% das famílias dos Estados Unidos, cerca de 13,7 milhões de casos, ou 21,8 milhões de crianças, não possuem um dos pais. Sabe qual que é o resultado que isso tem produzido? 63% do suicídio dos jovens provém de uma casa sem um dos pais. 90% dos moradores de rua que fogem de casa, vem de uma casa, é proveniente de uma casa sem o pai. 85% dessas crianças demonstram problemas comportamentais. Então hoje, só dar uma parte aqui, hoje é festa, todo mundo é um pouco de médico, de psicólogo e de psiquiatra. Qualquer coisinha que a criança faz, é hiperativo, tem TDAH. Nós já damos um monte de diagnóstico para as crianças, na maioria das vezes diagnósticos errados, porque a origem, a raiz, aonde está o problema, não é a criança, a maioria das vezes somos nós os adultos. 80% dos estrupadores, por problemas de violência, eles são oriundos de uma casa sem o pai. 71% desses abandonam a escola, 75% dos pacientes internados por dependência química estão nesse grupo, 70% desses estudantes, eles têm uma evasão escolar, e 85% desses jovens, eles acabam sendo presos. Querido irmão e irmã, são números para você e eu refletirmos. Nós temos que orar. Pastor Jorge, Espírito Santo está fazendo uma coisa, pastor Charles, extraordinária no que diz respeito à oração. Eu me lembro, uma pessoa lá da igreja, ele teve a oportunidade de ir até a Coreia, e quando ele voltou, direito disse assim: pastor, eu vi uma coisa na Coreia extraordinária. Eu falei: o que foi? Quando você viaja assim, você chega em outro país, né, você tem um jet lag, o seu fuso horário ainda não está habilitado. Aí diz ele que levantou mais cedo, não estava conseguindo dormir. Quando ele vai andando pelas ruas, aí ele viu assim uma igreja, ônibus, carro, a igreja lotada. Ele falou assim: provavelmente deve estar acontecendo alguma coisa, é um congresso, né? Alguém está aí. Continuou. Aí mais adiante ele encontra outra igreja, a mesma coisa. Ele disse assim: pastor, lá as igrejas, desde o pós-guerra, todos os santos dias, às 5 horas da manhã, as igrejas estão orando. Eu falei: isso é extraordinário. Aí sabe o que eu fiz? A gente sempre aprende aqui, né? Eles estão com 24 horas de oração. A gente precisa sempre aprender. Eu falei assim: quer saber? Eu vou aprender isso com os coreanos. Eu não fui ousado para levar para a igreja todos os dias. Eu falei assim: a gente vai matar antes de começar. Mas aí nós colocamos um dia na semana, e é exatamente hoje. Então hoje às 4h20 da manhã eu estava levantando, às 5 horas, às 10 para 5 já estava no prédio da igreja, 5 horas começa a oração, às 6h30 terminamos, cada um vai para as suas atividades, para o seu trabalho. E querido irmão, querida irmã, escute-me, eu sou testemunha, o quanto Deus tem revolucionado a igreja, que eu tenho o privilégio de conduzir, de pastorear, porque nós inserimos um pouco mais de oração congregacional. Orar, todos nós oramos, mas a Bíblia, ela valoriza muito essa oração congregacional. Então você e eu que estamos aqui hoje, nesse momento tão precioso de compartilhamento, a gente aprende e a gente ensina. Nós precisamos analisar esses números, levá-los em oração e pedir estratégias de Deus para nós podermos inverter essa situação. Talvez a nossa preocupação é: a nossa igreja vai ter que fazer um banheiro que seja unissex. Talvez a nossa preocupação ela não deveria estar aí, mas a nossa preocupação está em termos verdadeiros homens dentro de nossas igrejas, homens realmente que assumam a paternidade.
Para assumir a paternidade anteriormente, é necessário se tornar homem. Eu acredito que as mulheres dessa época estão passando um aperto muito grande, porque está tendo uma falta tremenda de homem. Tem muito adolescente com 25, 30, 40 anos, já devia ter virado homem, ainda não virou homem. E querido irmão, querida irmã, querido pastor e pastora, eu creio que Deus, Ele tem nos dado como privilégio, nós a igreja dessa era, nós fazemos uma diferença tremenda, porque nós temos informação na mão, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, e eu posso declarar sem medo de errar, que nós somos uma igreja vitoriosa, somos uma igreja vitoriosa. Você só está aqui hoje, porque você venceu uma pandemia. Nenhum de nós tínhamos passado por um período como esse. Nós passamos, nós vencemos, porque o Espírito Santo estava nos cobrindo todo o instante. Aleluia. Escute-me, então lá nos Estados Unidos eles têm uma organização, eles gastam cerca de 100 bilhões anualmente para poder reduzir os impactos sociais da falta do pai. Agora trazendo aqui para o Brasil, no censo de 2011, o Conselho Nacional de Justiça, ele apontou que aqui no Brasil nós temos 5,5 milhões de crianças que não possuem o nome do pai registrado na certidão de nascimento. Eu estou compartilhando coisas que você tem a experiência de ter isso. Eu me lembro nas nossas escolas dominicais, pastor Jorge, pastor Kleber, o que acontecia? Você entrava em uma classe, ali você via, quando muito, um menino que de repente não tinha o pai em casa. Agora hoje, quando nós entramos, e aonde eu estou, é uma área carente economicamente, espiritualmente, graças a Deus temos várias igrejas lá, e Deus tem nos usado para fazer a diferença, muitos pastores ali comprometidos com a palavra, mas hoje quando nós entramos em uma classe, sabe o que a gente encontra? 5 irmãos, cada um de um pai diferente, e essa realidade, ela está aí, e você e eu, nós somos igreja, porque Deus, quando Ele percebeu que tinha um problema aqui na terra para resolver, Ele trouxe você, Ele trouxe a mim, fomos enviados para cá, para a glória de Deus, e nós o glorificamos quando nós agimos para trazer o seu reino a essas pessoas. Então escute-me, se eu falo dentro de uma linguagem psicanalítica, eu não sou psicanalítica, eu sou psicólogo, eu sou um terapeuta comportamental, mas quando trago para uma linguagem psicanalítica, vai dizer o seguinte: a figura paterna, ela tem algumas funções na vida da criança. Quais funções essas? Representatividade da ordem, da tradição e da autoridade. Mas o diabo, ele age de uma maneira tão sutil. Eu acredito que todos nós aqui já assistimos uma vez, ou já ouvimos falar, de uma série na televisão, Os Simpsons. Já ouviram falar desses Simpsons? E já perceberam como que é caricato a figura do pai ali? É um pai banana, é um pai sem nenhuma autoridade, é um pai que não impõe nenhuma ordem, é uma família sem nenhuma tradição. Então escute-me, o nosso inimigo, o inimigo de nossas crianças, ele trabalha logo bem cedo na infância, para que seja desconstruído essa imagem paterna, e assim fica um ambiente muito favorável para o inimigo. Eu compartilho rapidamente aqui algumas características de um pai ausente. Um pai ausente, falta-lhe empatia, o seu relacionamento é muito superficial dentro de casa, ele não se envolve nos problemas de casa. Quem é pai sabe que filhos são herança do Senhor, e eu garanto para você que já foi perguntado, uma nota de 200, uma nota de 100, você rasga? A gente não rasga, nós tomamos conta da nossa herança, e a maior herança que Deus concedeu a você e a mim, são os nossos filhos. Mas um pai ausente, ele não tem essa empatia, ele tem imaturidade emocional, não quer crescer, não aceita o processo
de tornar-se adulto, então é aquele pai ali que de repente quer desenvolver uma relação muito mais de amizade com o filho do que efetivamente uma missão de ser pai. Nós podemos e devemos ter os nossos filhos como os nossos amigos, mas antes de sermos amigos dos nossos filhos, nós somos pai. Pai é ordem, é tradição, é autoridade. Outra característica de um pai ausente é que ele tem obsessão pelo trabalho. Talvez nesse ponto aqui requer uma atenção maior nossa, porque uma pessoa que tem obsessão pelo seu trabalho são os chamados workaholics, né? São aquelas pessoas viciadas no trabalho, trabalham 14 horas diárias e dão uma atenção tão grande ao seu emprego, quer seja por uma ambição profissional, quer seja por algum ganho financeiro, mas a pessoa está tão focada ali que não dedica um tempo para poder estar na proteção, no carinho, na companhia dos seus filhos. Por que eu chamo a nossa atenção de um modo especial para esse momento aqui? Porque, queridos pastores, eu posso imaginar que uma grande parcela, é imaginação, que uma grande parcela de filhos, nossos filhos, de pastores, quando eles odeiam a nossa vocação, eu não estou dizendo que todos os nossos filhos deverão ser pastores. Eu tenho 3 filhos, glória a Deus por isso. Ellen, que é professora de inglês, Nicolas, né, que é político, e Lavínia, que está estudando. Nenhum deles escolheu a vocação pastoral, mas nenhum deles odeiam a minha vocação. E olha só que interessante, você não pode se cobrar por isso. Ah não, meu filho, eu sou pastor, meu filho tem que ser pastor, é isso que Deus quer para ele. Não, daqui a pouco eu falo sobre vocação. Mas voltando à obsessão pelo trabalho, eu penso que muitos filhos desistem de até atender um chamado, uma vocação ao pastorado, porque muitos pastores hoje dedicam tanto tempo à igreja que não tem tempo para os filhos. Então os filhos não querem isso, eles não querem reproduzir essa ausência paterna. Olha, eu quero ser qualquer coisa de menos pastor. Obsessão pelo trabalho é algo sério. Talvez você conhece um pastor, amigo seu, algum primo seu que é pastor e que vive esse dilema. Eu compartilho rapidamente uma experiência com você. Eu estava no prédio antigo da igreja, chegou um amigo meu, pastor, fomos lá tomar um café, aí daqui a pouco ele fala, posso atender meu telefone aqui? É meu filho que está me ligando. Eu falei assim, claro. Aí ele pega, atende o telefone e falou assim, não, ele está me falando para eu não esquecer hoje que nós temos que ir no cinema. Eu pensei comigo, nossa, bacana, né? Ele vai pegar o filho hoje, vai para o cinema. Até aí estava muito interessante. Mas a continuidade da fala acendeu uma luz vermelha em minha mente. Ele falou assim, sabe o que é, pastor? Eu estou de férias e eu volto a trabalhar no próximo final de semana agora. E eu estou prometendo ir no cinema com meu filho antes de sair de férias. Imediatamente, eu peguei meu taco de beisebol, dei-lhe uma paulada na cabeça, falei, pastor, acaba a nossa reunião agora, vai descansar, você está de férias, vai curtir sua família, esteja junto com eles, porque isso é prioridade. Infelizmente, esse pastor acabou tendo um abandono de casa, hoje não está mais com a sua família. Eu não vou inferir que seja isso a razão, mas escute-me, obsessão pelo trabalho, independente de qual seja, ele é prejudicial à nossa família. E quais são as consequências emocionais de um pai ausente? Essas crianças, elas são muito inseguras. Eu creio que você tem visto hoje a quantidade de criança que tem uma insegurança tremenda, não tem coragem de enfrentar nenhum desafio, qualquer coisa está chorando. A gente até brinca assim, quem é raiz, né, entra dentro de um curral, se precisar torce o rabo da vaca, mas os meninos de hoje, eles acreditam que o leite vem do supermercado e não vem da vaca. Acreditam que o ovo, né, ele é fabricado o ovo e não de uma galinha. Eles são inseguros. Costumam também ter uma autoestima muito baixa. É aquela criança que a todo instante ela não acredita no seu potencial. Ela não acredita naquilo que ela é capaz de realizar. Queridos pais, todas as vezes que eu abri a boca para falar alguma coisa para os meus filhos,
repreendendo, eu nunca abri a minha boca para amaldiçoá-los, mesmo errados, eu desci o cacete. Quando tiver tempo, pastor Jorge, vou contar uma experiência que aconteceu com o Nicolas, vocês vão amar o que aconteceu com ele, mas esse vai ser uma próxima, porque eu só tenho 10 minutos e 28, 27, 26, 25 segundos para poder falar. Está aqui, ó. É igual na tribuna lá do Senado. Exatamente, igual na tribuna do Senado. Você tem que olhar ali, senão eles vão cortar meu microfone, né? Mas, querido irmão, irmã, a gente abre a boca para poder fazer com que essas crianças tenham uma autoestima elevada. Crianças com ausência do pai são mais propensas a apresentar algum transtorno psicológico, tais como depressão, ansiedade, anorexia. Não é um problema da criança, foi algo que foi gerado e entregado para essa criança. E também são mais propensas a entrar em relações tóxicas, como elas estiveram tão carentes de um amor do pai. Você pode perceber, essas crianças arrumam algumas amizades que são tóxicas, algumas amizades que não valem nada, mas elas estão tão carentes de ter alguém junto, que se alia àquelas amizades, não porque essa criança é uma criança ruim, mas porque ela está sentindo uma carência muito grande. Essas crianças também são mais propensas aos vícios, eles podem ser viciados em drogas, sexo, jogos, compras e assim outras coisas mais. Para finalizar essa parte sobre paternidade, eu quero compartilhar 2 exemplos. Provavelmente a maioria de nós os conhece, mas eu quero trazer para ajudar na nossa reflexão. Max Jukes, ele morava em Nova York, ele não acreditava em Jesus Cristo, e ele se recusava a levar seus filhos à igreja, mesmo quando os filhos pediam para ir. Ele teve 1.026 descendentes, 200 foram enviados para a prisão por um período médio de 13 anos, 190 eram prostitutas e 680 foram admitidos como alcoólatras. Sua família até agora custou milhões de dólares aos Estados Unidos para poder lidar com essa dificuldade. O contra-exemplo é o Jonathan Edwards. Ele viveu ao mesmo tempo que o Max Jukes. Ele amava o Senhor e certificava-se de que seus filhos estavam na igreja todos os domingos, aleluia, enquanto ele servia ao Senhor. Ele teve 929 descendentes, destes 430 foram ministros, 96 se tornaram presidentes de universidades, 75 escreveram livros, 5 foram eleitos representantes ou deputados, 2 se tornaram senadores dos Estados Unidos, um deles se tornou vice-presidente do país. A sua família não custou ao Estado $1 sequer, porque aquele pai, ele era um pai presente e ele entregava a Deus. Passou ele na sua casa e quando não querem ir para a igreja, o Nicolas já apanhou demais, o Nicolas era muito arteiro, mas nunca ficou em casa por causa disso. Irmãos, nós amamos criança, criança é gente, então se a criança vai estar aqui, se ela vai fazer alguma coisa, né, a gente vai estar ali cuidando, mas é gente. Mas o que acontecia? Ele fazia muita arte, aí quando eu falo assim, você vai apanhar. Aí quando eu chegava em casa, senhora, tinha dia que eu não batia na hora que eu chegava, eu batia posteriormente, mas eu falei, senhora, agora você vai apanhar. Ele achava que eu tinha esquecido. Senhora, você vai apanhar por isso, não, falava com ele, pregava um sermão para ele, e depois dizia o coro. Nunca deixamos de levar os nossos filhos para a casa do Senhor. Ah, está com dor de cabeça, toma um remédio e vai, o Jesus cura. Irmão, é claro, né, que tem algumas situações extraordinárias, nós estamos falando como prática, como regra, qualquer coisinha a gente deixa de levar os filhos, quando eles crescerem, quando puderem ir com as próprias pernas, provavelmente eles não querão ir mais. Para finalizar, se falei sobre paternidade, agora quero falar sobre vocação. Muitos de nós queremos que os nossos filhos, eles sigam os nossos passos. É muito comum, né, família de militar, terem vários militares, família de médico, vários médicos, família de advogados, vários advogados, família de pastores, vários pastores, e de repente algum de nós podemos ficar com um sentimento de perda. Puxa vida, eu sou tão dedicado, ganhei tantas almas para Jesus, queria que o meu filho, queria que a minha filha seguisse a mesma vocação, mas não está seguindo a minha vocação. Deus, será que o Senhor não está olhando para mim? Escute-me, a vocação
ela deve ser orientada, mas ela não pode ser determinada para os nossos filhos. A gente orienta, mas a decisão tem que ser deles. E eu trago um exemplo bíblico para poder finalizar aqui nessa manhã. Está em 1 Samuel 16, versículos 10 e 11. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Nós conhecemos isso aqui de cor e salteado, mas eu quero trazer só 3 coisinhas simples aqui para a gente refletir, para a gente meditar. Se dependesse de Jessé, até hoje Davi estaria cuidando de ovelhas. Se dependesse dele, e a Bíblia fala que Jessé já era avançado em idade, os irmãos iam para a guerra, quem que ficava ali cuidando das ovelhas, mas todo dia estava lá: ei pai, deixa eu te dar um beijo, ei pai, deixa eu te dar um abraço, era quem? Era Davi. Então, provavelmente Jessé projeta em Davi: Davi, continua sendo pastor para o resto da vida, porque eu vou ter a sua companhia, você vai estar junto de mim aqui. Jessé, quando ele vira e fala assim para o profeta Samuel: ainda tem um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Ele poderia ter dito assim: olha, tem o caçula, eu já vou chamá-lo. Ele não toma essa iniciativa. Sabe de quem a iniciativa? Samuel disse assim: traga-o aqui, não nos assentaremos para comer até que ele chegue. A vocação de Davi não era ser pastor de ovelhas, a vocação de Davi era ser rei de Israel. Mais adiante, em 2 Samuel 7:8, o profeta Natã, ele confirma dizendo, o Deus dizendo: agora pois diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu o tirei das pastagens, onde cuidava dos rebanhos, para ser o soberano do meu povo Israel. Então, querido pastor, querida pastora, quando nós recebemos esse presente tão grande de Deus, que é ter os nossos filhos, nós devemos ter essa responsabilidade. Devemos estar muito atento àquelas famílias que chegarão, que têm chegado ou já estão ali para nós podermos pastorear, e ao invés de nós dourarmos a pílula, a gente poder realmente ter uma conversa muito correta, uma conversa muito nítida, muito clara, para que a gente possa salvar esses pais de uma decepção muito grande. Finalizo compartilhando um exemplo. Me lembro de uma criança lá na igreja. O que essa criança fazia? Ela dava tapa no rosto do seu pai. Era uma criança assim, dificílima. Chamei esses pais para nós podermos conversar. E aí você sabe, né? O gabinete pastoral ali, uma choradeira: pastor, esse filho só me dá problema, deve ter um demônio nele. E coitada, a criança, né, tinha ali uma legião de demônios na visão deles. Virei para ele: olha, essa criança não tem nenhum problema, o problema está em vocês dois. Era um pai que não exercia a sua paternidade. Sabe por quê? Aquele pai, durante a sua infância, ele foi muito cobrado. Durante a infância dele, ele foi colocado muita responsabilidade sobre ele. Então o que acontece? O que ele dizia no seu coração: eu não quero repetir com meu filho o que aconteceu comigo, eu vou deixar meu filho leve e solto. Graças ao bom Deus, aquela família ouviu aquela orientação, tomaram cuidado dessa criança. Hoje é um jovem abençoado da igreja, já passou pelas águas, é batizado, porque o pai conseguiu entender o valor da paternidade. Pastor Jorge, posso fazer uma oração de 5 segundos no meu tempo aqui?